Vamos lá, acho que Deus tem coisas para nós ainda, amém? Abra o seu coração aí. Eu, desde ontem, na verdade, pensando e orando sobre o que compartilhar com vocês, uma vez que tem a ver com o evento aí de vocês, e o evento fala sobre encontros de avivamento, fala sobre o fluir aí de Deus, fala sobre esse transbordar, como o nome aí do evento, e eu tinha pensado uma mensagem, estava com ela no coração, até que hoje, no nosso tempo lá de devocional, a gente está lendo a Bíblia toda, lá na comunidade, em um ano, de forma cronológica, e eu estou um pouquinho atrasado, porque eu sou o tipo de pessoa que é mais fácil eu ficar atrasado do que eu ficar adiantado. Se eu ficar adiantado, eu falo assim, não, hoje eu não preciso ler, tenho coisa para fazer, então eu prefiro ficar atrasado, porque eu falo, não, tem que ler, senão eu vou ficar atrasado do pessoal lá. A gente está terminando o Êxodo, e enquanto eu lia, na verdade, Deus trouxe ao meu coração a respeito disso, e como é aquele final ali de Êxodo, onde Deus desce para falar com Moisés, interagir com Moisés, e aquele contexto todo de Êxodo, ele vai falar muito a respeito de santidade, ele vai falar muito de quem Deus é, e de quem Ele está, e de como Ele está formando o seu povo, para que viva nessa interação com Ele, levantando ali o povo para caminhar com Ele. E teve um texto ali, uma pequena parte do texto ali, que Deus tocou profundamente meu coração em relação ao tema do que compartilhar com vocês nessa noite. E eu tenho certeza que aqui não é um problema, tá? Tenho certeza absoluta disso, mas em contato com muitas pessoas e tá interagindo com muitas pessoas, eu vejo que é um assunto que a igreja não tem falado muito, e eu entendo que sem isso aqui, o verdadeiro avivamento cotidiano, comunitário, ele é impossível, que tem a ver com a santidade que Deus espera de nós. Eu quero usar um texto, então o tema da mensagem é o perfume da santidade. Eu quero ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo 10, você pode acompanhar ali, versículos 1 e 2. E eu vou fazer uma analogia disso aqui, uma comparação daquilo que o Senhor quer trazer para a gente aí por meio da sua palavra. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Vamos ler de novo? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa que reconhecidamente tem a sua identidade ligada ao perfume. É inevitável você que convive com a minha esposa não se deparar com essa realidade. Se você tiver dúvida, se você der um perfume para ela, dificilmente você vai errar. Então, assim, isso é até uma característica até do nosso casamento. Ela usa um perfume que eu falo, é aquele, amor? É aquele lá? Ela fala, é aquele lá. Inclusive está acabando. Ela fala, precisa comprar outro. Não pode ficar sem, porque esse, para mim, é maravilhoso. Mas quando a gente pensa em perfume hoje, industrializado, você vai lá, compra o perfume lá no Free Shop, ou você vai no Boticário, sei lá, tudo o que você quiser. A gente não tem a dimensão da importância que isso tinha nessa época. Os perfumes, eles eram feitos, eles eram produzidos em casa, eles eram produzidos de uma maneira artesanal. Então, os perfumistas ali, como que eles faziam isso? Eles tinham ali o seu óleo, de perfume, e eles tinham diversas essências que colocava nesse óleo e ficava ali curtindo, e isso demorava um tempo grande, para que essa essência, essa planta, ou uma folha, ou uma flor, pudesse aderir então ali ao óleo, e depois de um certo tempo, esse perfume poder ser vendido. Então, era um trabalho artesanal, e era um trabalho também que demandava
tempo, era um processo longo. Então você imagina, né? Era assim que se fazia o perfume. Agora você imagina, você tem algo que é caro, com recursos que são caros, que você leva um tempo, né, longo para fazer, para poder fazer um dinheiro, para poder vender. E aí você imagina, a melhor imagem que traz esse texto para mim, você imagina se cai uma Maria fedida dentro do óleo do perfumista. Eu não consigo imaginar outra coisa parecida do que essa aqui que Eclesiastes fala para a gente. O que acontece se uma pequena Maria fedida cai no óleo do perfumista, gente? Já era o perfume. Perfume, cheiro, Maria fedida, não existe, né? Então, assim, era um trabalho que seria totalmente perdido. Então, ou seja, um pouco do contaminar desse inseto ali naquele perfume, ele seria suficiente para a perda de todo esse trabalho. Para a perda de todo esse trabalho, de todos esses recursos. Então, no texto aqui, Salomão, né, usa esse exemplo para falar da insensatez. Ele fala em comparação com a sabedoria, em comparação à honra. Então ele diz, olha, uma mosca, né, como a gente leu aqui, assim como uma mosca morta produz um mau cheiro ali e estraga o perfume, assim a vida de uma pessoa que traz um pouco de insensatez à sua vida. E, de uma certa maneira, nós podemos considerar aqui que o pecado, que a vida sem santidade é uma maneira insensata de viver. Uma maneira insensata de você caminhar e fazer a vida. Então eu quero usar essa analogia aqui para a gente tratar desse assunto, trazer, quem sabe, uma mensagem aí para o seu coração, uma vez que Deus ministrou aqui no nosso coração, trouxe os sinais provavelmente do reino, palavras de sabedoria, discernimento para você, mas eu quero trazer nessa noite que o Espírito Santo toque aí o seu coração, que o Espírito Santo ministre o seu coração, para que nós entendamos que todo esse manifestar de Deus, esse adensar de Deus, ele precisa vir seguido de um estilo de vida que seja compatível com isso. Um estilo de vida que possa refletir o que nós chamamos, e a Bíblia vai dizer, né, do bom perfume de Cristo. Nós sabemos que o óleo, na palavra de Deus, ele representa a presença do Espírito Santo sobre nós. A manifestação do Espírito Santo sobre nós. O perfume é o bom testemunho. Lá em 2 Coríntios vai dizer, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Que é exatamente o que nós ouvimos aqui, nesse momento. Os testemunhos e a presença, o exalar do bom perfume de Cristo. Ou seja, o óleo, a manifestação do Espírito Santo, ela traz consigo essa presença, mas o perfume, o óleo que cheira, não é um óleo contaminado. Ele é um óleo que exala, sim, o bom perfume de Cristo, entre aqueles que são salvos e entre aqueles que não são salvos, como nós lemos aqui. Então, a presença do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, ele não pode ser contaminado com a mosca que afeta a nossa santidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que é a mosca, né, gente? Mosca é impureza, é o lixo, é o pecado. São aquelas coisas que corrompem o óleo em nós. Uma das coisas que eu mais gosto com a minha família é quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está sempre compartilhando aí, todo mundo está lendo, né, na cronologia lá, e eu vim falando com elas a respeito disso, que foi o momento que Deus tocou em meu coração para trazer essa palavra para vocês hoje de manhã. Quando Deus se reúne lá com Moisés, uma das coisas que ele fala assim, olha, eu vou mandar vocês para a terra, eu vou enviar vocês lá para a terra, eu vou expulsar os jebuseus e tudo aqueles nomes de povo esquisito lá. Só que é o seguinte, não entreguem suas filhas em casamento, não entreguem suas mulheres, não entreguem os seus filhos para se casar ou se dar em casamento com outros povos. Por quê? Porque ao eles se prostituírem, ao buscarem outros ídolos, eles influenciarão os seus filhos. Então não é novo Deus falar de que na sua presença e na sua manifestação Ele exige de nós determinada pureza e santidade que possa refletir e exalar esse óleo que Ele derrama sobre nós. Então eu quero trazer para nós 3 realidades, 3 lições, 3 reflexões que nós devemos ter
para que o bom perfume de Cristo continue exalando ou exale na nossa vida. Não existe avivamento sem santidade, irmão. Não existe avivamento sem vida santa e separada para Deus. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos nos recordar de quem Deus é e para que Ele nos separou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Aqueles que veem essa luz jamais andarão em trevas. Então não tem como você andar um pouquinho no escuro, um pouquinho na luz, um pouquinho no escuro, um pouquinho na luz. Não dá para passar perfume com Maria Fedida e no outro dia passar perfume cheiroso. Não dá. 3 realidades para a gente. Em primeiro lugar, um pouco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. Um pouco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. O problema da nossa geração, muitas vezes cristã, não é que nos falta unção. É que a nossa unção ela não é muitas vezes eficaz. Ela não é compatível. Porque a unção ela vem, muitas vezes, sabotadas de pequenas impurezas. Eu não estou falando aqui de uma mensagem legalista sobre santidade. Irmão, santidade é um propósito eterno de Deus para nós. Vocês foram salvos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um propósito, um sentido de vida para a gente. Não é simplesmente um alvo por nós a ser alcançado, é parte do propósito de salvação de Deus para a gente. Ele nos tirou das trevas para o mundo da luz. Ele tirou de nós as trevas e trouxe-nos para o mundo da luz. E quem o acompanha jamais andará em trevas de novo. Jamais. Então, eu falava isso com as meninas hoje, né, a respeito desse texto e tal. E sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O problema, muitas vezes nós, quando a gente lida com santidade, principalmente na nossa geração, ele sim deve ser encarado dessa forma, mas não é apenas uma questão moral. Nós só associamos muitas vezes a santidade dentro de um elemento moral. Nós sempre teremos que lidar isso no nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, ele é desesperadamente corrupto, ele é desesperado para fazer o mal. Então nós sempre teremos que lidar com questões morais na nossa vida. Você sempre vai ter que saber para onde olhar, você sempre vai ter que saber e sondar o seu coração porque você vai falar, com quem você vai se envolver, com quem você vai andar. As questões morais, elas estarão sempre diante da gente devido à necessidade corrupta do nosso coração. Mas santidade não trata só da gente lidar com as questões morais. O grande problema da igreja hoje não são apenas as questões morais, mas são os pequenos sofismas que a gente passa a acreditar dentro da igreja como verdades. São aquelas pequenas mentirinhas. Que é um sofisma? Uma mentira que parece verdade. E a gente passa a acreditar. Mulheres têm sido impactadas por essas mentiras dentro da igreja. E estão sendo influenciadas, por exemplo, sobre uma mentalidade mundana a respeito de como serem esposas. Isso tem afetado os homens também. Uma pequena mentirinha que o mundo fala para a gente e que a gente acredita que tem que ser daquele jeito. Mães estão sendo corrompidas na sua forma de criarem filhos, porque o mundo fala uma coisinha que parece verdade e a gente assume isso como verdade e se distancia da santidade de Deus. E aí nós não entendemos porque os nossos filhos têm determinados comportamentos, porque nós encaramos determinadas coisas, porque nós temos um número de divórcio enorme e dentre eles os cristãos. Não são simplesmente por questões morais, é porque a gente olha para mentiras que o diabo conta para a gente no mundo e a gente toma essas mentiras como verdade, pequenas moscas que estão afetando a nossa unção. São pais que não veem problemas em pequenas coisas, são mães que são orientadas e aconselhadas pelos conselhos do mundo de como criar filhos, são maridos, bananas que não assumiram o criar, o construir o jardim que Deus deu, guardar o jardim que foi o que Deus mandou Adão fazer. Adão, você vai trabalhar, você vai guardar o jardim, Adão. Homens que transferem a sua liderança para suas mulheres, mulheres que exigem a liderança dos seus maridos para si. Moscas, pequenas mosquinhas afetando a unção da igreja. Nós sempre lidaremos com as questões morais, irmão, você está me entendendo? Elas sempre estarão diante da gente. Os mandamentos, os 10 mandamentos,
o valor da santidade e como a não compreensão disso pode comprometer a vida, essa é a questão. Eu podia dar outros exemplos, profissionais, pessoais, relacionais. Tempos atrás, Deus trouxe uma revelação ao meu coração que estava pesado em relação a algumas coisas. Que Deus tinha que tratar no meu coração, E a gente vai lá para a palavra, Deus, fala comigo. E Deus falou assim, Ricardo, meu filho escolheu com quem ele queria andar. Meu filho andou com muitas pessoas, serviu muitas pessoas, mas ele escolheu com quem ele queria fazer a vida. Então faça você também. E a gente precisa começar a voltar para a palavra de Deus e entender o que serve para a gente, o que não serve, irmão. E essas pequenas moscas têm afetado a vida da igreja. E se a gente não voltar para isso, a gente não vai experimentar um verdadeiro avivamento. A gente pode cantar, a gente pode falar, a gente pode orar alto, a gente pode falar, né, quando aconteceu ontem, vocês viram aí, né, a Baby Consuelo falar do Apocalipse e tudo, né, pode falar o que for. Se a gente não tiver santidade, a Bíblia diz que se nós não tivermos santidade, nós não veremos a Deus. Isso serve para você, adolescente, com aquilo que você vê, com aquilo que você lê, com aquilo que você vê no seu celular. Isso serve para você, marido, o que você faz quando você não está com a sua esposa. Isso serve para você, esposa, na maneira de que influencia a sua vida, de como a feminilidade está sobre você. Na minha igreja, se tem um povo que apanha, é marido, é homem. É homem, não marido. Homem, é ou não é? Lá na igreja, os homens tomam pancada. Toma pancada. Deus criou o homem, falou, guarda o jardim. Você, marido, é a figura de Cristo no seu lar. E você, esposa, é a figura da igreja no seu lar. E o dia que isso se inverte, nós temos problema. Porque quando a igreja passa a querer tomar o lugar de Cristo e fazer aquilo que Cristo faz, ela tem problema. E quando o homem não assume a sua postura dentro de casa, e se você adolescente está me ouvindo aqui, já escolhe alguém para ser modelo para a sua vida. Deus chamou o homem, ela vai guardar, vai liderar, você vai dar a vida pela sua casa, como Cristo deu a vida à igreja. Mulher, você vai ser submissa ao seu marido, como a igreja se submete a ele. O que nós fizemos aqui nessa noite? Nos submetemos a ele, por quê? Porque ele é bom. E qualquer esposa quer submeter a um homem que parece com Jesus. Se você é adolescente, jovem, solteira, solteiro, não importa. O grande risco que a gente corre hoje não é simplesmente dos aspectos morais. Eles estarão sempre diante de a gente e você vai ter que escolher. Jesus fala, se a sua mão te faz pecar, você corta fora, é radical. Se o seu olho te faz pecar, se o seu celular te faz pecar, meu irmão, joga fora. Se a TV te faz pecar, não assiste. Se política te faz pecar, como me faz pecar, eu não vejo, então não sei nada, porque me faz pecar. Você está sabendo? Não estou sabendo. Não estou sabendo. É assim que a gente lida com questões morais. Então, em primeiro lugar, cuide disso. Por que a mosca cai no perfume? Porque ele está desprotegido. Se o seu coração estiver desprotegido, as moscas vão entrar. Provérbios 4:23 vai dizer, acima de tudo, guarde seu coração. Proteja seu coração. Irmãos, tem mosquinhas que entram no nosso coração, a gente tem que identificar logo, senão vai corromper o bom perfume de Cristo. Vai corromper. Entrou porque estava desprotegido. Cânticos 2:15 vai dizer assim, apanhem para nós as raposas. As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Aqui raposinhas são raposinhas mesmo. São pequenininhos, bichinhos, não já adultos, pequenos. Pequenas raposinhas. Quando a gente fala da vida com Deus e do pecado, o que destrói a vinha não é necessariamente o tamanho da raposa, mas é a sua natureza de destruir. Quando a gente fala do pecado, não é o tamanho do pecado, mas é a capacidade que o pecado tem de destruir nossa vida. Não é o tamanho, é a natureza. Apanhem as raposinhas. Ai, que bonitinha, né?
Ah, que bonitinho, deixa lá na vinha lá. Não, as vinhas estão floridas, o problema não é se ele é bonitinho ou não, o problema é que a sua natureza é destrutiva, assim como o pecado. Grandes tragédias começam com pequenas concessões. Irmão, vai se orientar com homens da palavra de Deus, vai se orientar com maridos da palavra de Deus, vai se orientar com pessoas experientes que possam transmitir para você uma verdadeira masculinidade. Aí a gente não sabe porque está essa avalanche de homossexuais por aí. Homens que permitiram que pequenas concessões entrassem nos seus convívios e depois nós temos que lidar com essas coisas. O mesmo com meninas e o mesmo com outras coisas. Ah, foi para tal coisa, foi para droga. Nós não sabemos, sabe? Pequenas concessões. Tem filho de 3 anos que manda nos pais. Ah, hoje não dá para ir à comunidade porque meu filho, hoje ele está muito cansado. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Isso são moscas. Ah, meu filho tem que ter direito de escolha. Tem nada. Não tem que escolher nada. Isso são pequenas coisas que o mundo vai colocando na nossa vida, isso vai corrompendo o bom perfume de Cristo, irmão. Deus tem um chamado maravilhoso para a humanidade, Ele já descreveu lá, é só a gente obedecer, é só a gente obedecer, não inventar. Enfim, se você pegasse uma garrafa de água, mineral, tivesse escrito assim, 99% água mineral, 1% água de esgoto, você beberia? Beberia? Essa é a santidade que às vezes a gente tenta entregar para Deus. Senhor, isso aqui está tudo tranquilo, não tem problema. O mundo fala assim, mas também hoje é difícil, né, Senhor? Essas coisas que eu ouço. Mas o mundo mudou, essas coisas, mudou nada. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu leio lá Êxodo, eu falo, gente, olha só. Deus fala assim, eu vou caminhar com vocês podem escolher o quanto você quer de pão. Vai cair do céu o tanto de pão que vocês quiserem. O tanto de pão. Quem for fit pode pegar 2, quem for tarado por pãozinho pode pegar quanto quiser. Pode. Só não faz o quê? Não pega mais. Vai. Outra coisa que não podia fazer, o que era? Não precisa guardar para o café da manhã. Amanhã vai. Ô gente, é muito engraçado isso aí. Você vê lá, desde aquela época, tinha o cara, a família, que deixava o pão para o outro dia. Deus falou assim, não sai daqui, não pode, vocês não podem ir lá. Sempre tinha 2, 3 que saía, desobedecia. Gente, a humanidade são escolhas. Fé é uma confiança inabalável no Senhor e nas suas promessas. Você entendeu? 2. Não importa o tamanho do nosso pecado, é a sua natureza que nos afeta na nossa relação com Deus. Segundo lugar, precisamos compreender o valor da santidade. Preciso de um voluntário aqui, quem quer vir? Um voluntário, qualquer um. Pode vir aqui, só para a gente ter um diálogo, vem cá. Vem cá, qual que é o seu nome? Bia, uma salva de palmas para Bia. Deixa eu ver sua mão. Mãozinha bonitinha, unha feita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você quer vender seu dedo? Esse aqui. Hã? Quanto você quer vender seu dedo? Nunca. Nunca? Oxe, não, ele faz parte de mim. 1 milhão. Não. Pensa bem. Não. Tá bom, vamos lá. 2 milhões. Fala o preço. Nenhum. Fala o preço. Por que você não quer vender seu dedo? 100 milhões. Eu tenho 100 milhões. 100 milhões. Meu, seu dedo, onde você tem mais 10? Porque eu venderia. Não sei, eu estou te perguntando. Não vende? Não. Alguém venderia, gente? Não responda. Salve de palmas para a Bia, gente. Obrigado, Bia. Você, parece um exemplo bobo, né? Mas você só dá valor a algo quando você sabe verdadeiramente o valor disso. Você não abre mão de algo quando você verdadeiramente sabe o valor disso. Se, por exemplo, no nosso exemplo aqui, valesse algo, ok? Se ela vendesse, uma brincadeira, obviamente, né? Ela não compreenderia, por exemplo,
o quanto a falta de um dedo, né, traria para a vida dela. Em equilíbrio, né, em necessidade, uma série de coisas. É um exemplo bobo, mas a santidade é a mesma coisa. Jesus fala, como eu disse lá, se a sua mão te faz pecar, o que você faz? Você corta ela fora. A gente não vende a nossa mão por um dedo por 100 milhões, certo? Mas o que Jesus fala para a gente? Se a nossa mão nos faz pecar? Que é para cortar fora. O que isso nos quer dizer para a gente? Que a santidade tem um valor ainda maior do que um dedo que você não venderia nem por 100 milhões de reais, 1 bilhão, seja o que for. A gente só entende o preço, o valor de algo, quando nós entendemos o real valor e motivo daquilo. Então, para que nós possamos experimentar essa vida, nós precisamos compreender que a santidade de Deus é um patrimônio da vida cristã. É algo que Deus nos deu e que Ele nos capacita a ter. E quando nós entendemos o valor disso, nós jamais abriríamos mão dela. Jamais abriríamos mão do que ela pode fazer na nossa vida. Agora vamos tomar o exemplo da Bia de outra forma. Se eu tivesse um cutelo aqui, um machadinho, ficasse ameaçando ela, o que ela ia ficar fazendo com a mão? Sai daí, não é? É isso que ela faria. Sabe por quê? Porque aquilo que é valioso a gente protege, a gente guarda. Por isso que Deus diz para você, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Guarda o seu coração. Não entregue o seu coração a qualquer coisa. Por que ele fala para a mocidade? Para a juventude. Porque é na juventude que nós temos os melhores anos, nós temos os melhores e mais mirabolantes planos, nós temos mais saúde, nós temos mais vigor. Ele diz, olha, o seu melhor, no seu melhor, lembra-te do seu Criador, protege, guarde aquilo que é precioso para a sua vida. Sabe uma coisa que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, principalmente você que é jovem, adolescente? A única esperança de milhares, talvez milhões de jovens nessa noite, é uma noite de carnaval. Quem sabe você possa entender o valor daquilo que Deus está te dando e que você deve guardar com toda a santidade do óleo do Espírito Santo sobre a sua vida. Sair daqui e dizer assim, o que Deus me deu é mais valioso do que qualquer outra coisa. Dinheiro nenhum paga isso, status nenhum paga isso, Instagram nenhum paga isso, nada, imagem nenhuma paga isso. E quando nós entendemos o valor, nós percebemos que esse patrimônio, ele passa a construir um ativo na nossa vida, que faz com que a gente acorde todos os dias e a gente diga, não vale a pena negociar isso. Se você passou por uma vida de pecado, se o Senhor tocou seu coração e você tem a consciência, a percepção de sair das trevas para a luz, você vai ver o valor disso e você não consegue negociar, ou não deve negociar. Ele é de graça, mas pago com um alto preço. Ele já pagou por você. Nós oramos aqui para que Deus curasse o seu coração, curasse as suas enfermidades. Vocês fizeram isso ao longo do dia. Mas Ele passou por tudo isso. Ele foi o homem de dores primeiro. Para que você, ele sofreu a enfermidade, Ele sofreu a morte, Ele sofreu de várias maneiras. Para que eu e você, por meio dele, não precisássemos sofrer. Então Paulo vai dizer que a breve e momentâneo tempo de dor e sofrimento que nós estamos passando aqui é nada comparado com a glória que nós receberemos. Deixa eu falar uma coisa para você, o que Deus tem para a sua vida não é igual ao que o mundo tem para as pessoas. E você precisa entender isso. E eu tenho dito isso muito lá na igreja, o que Deus tem para nós não é a mesma coisa que Ele tem para o mundo. O que Deus tem para os salvos, para os justos, não é igual ao que Ele tem para os ímpios. O que Ele tem para os ímpios é julgamento, é inferno, é condenação. Mas os que estão em Cristo Jesus
já não há sobre eles nenhuma condenação, aleluia! E aí a gente fica mendigando, Salmo 37 vai dizer isso, né? Às vezes a gente fica mendigando, invejando os ímpios. Aquilo que o ímpio tem, aquilo que o outro prospera, quando na verdade o que Deus tem para a gente é diferente, e devíamos guardar. Então, aquilo que é valioso não deve ser descuidado, porque senão a mosca entra. Se você não guardar o seu coração, se você não entender o valor da santidade na sua vida, você está abrindo espaços para que moscas possam afetar o bom perfume de Cristo na sua vida. A gente tem que tomar cuidado, nossa casa com as suas janelas abertas. Tem elefante na sala, que a gente hoje fala, não, está tudo bem. Tira o elefante da sala. Fecha a janela. Guarda o que está lá dentro. Se é pai de menina, não aceite que a sua filha se case com um ímpio. A gente precisa voltar a falar dessas coisas. Se você é jovem, está procurando alguém para namorar, para casar, não busque isso no meio dos ímpios. Você vai sofrer. É uma mosca. É uma mosca. Minha filha vai casar o ano que vem. Vem cá, negão. Seu exemplo, e o que a gente, já falei isso para ele, o que eu espero de você é o que você vê na minha casa todos os dias, e ele sabe. Senão não vai. E pode espernear, não vai. Glória a Deus, que a gente não precisa se preocupar com isso. Mas é bom deixar claro de vez em quando. A gente tem que manter a fama de mal. Se você é solteiro, ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero alguém que compartilhe da minha fé. Sabe por quê, irmão? A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente é exceção para tudo. Exceção é exceção. Algumas vezes vai dar certo. 99,9% não vai dar certo. Não vai dar certo. E você vai sofrer. Se você é mulher, você vai ser subjugado. Se você é homem, você está lascado. Isso é sério. Eu podia falar de N moscas aqui. A gente vai voltar a falar disso. Mamãe, os conselhos sábios para a maternidade estão na palavra. Não estão nas psicólogas maternas. E eu tenho uma pós-graduação em psicologia do esporte, então não estou falando nada contra. Entendo o problema, entendo a necessidade, entendo o quanto isso abençoa a vida de muitas pessoas. Eu trabalho com isso, aconselho atletas, eu trabalho com atletas, com grandes, mas o seguinte, a regra para a minha vida, para fazer a minha vida, não é psicologia, é a palavra de Deus. Mães, pais, você pergunta para o pai, e aí, não sei o que, filho, pergunta para a mãe, pelo amor de Deus, gente, vai se envolver com a sua casa. Pergunta para sua mãe. Tem reunião na escola, mãe vai. Cuidado. A gente tem que entender o valor disso para a gente não se descuidar. E por último, a santidade é a ponte para a nossa intimidade com o Senhor. João 14, 21 vai dizer, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Obediência é o padrão para a santidade. Se eu obedeço, eu serei santo. E não subestime a nossa capacidade de fazer besteira. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, é difícil para eu fazer. O mal está sempre ali, vamos. Então, qual é o padrão para a santidade? Não é como os puritanos fizeram, se afastar. Não, o padrão é você obedecer. Se você obedecer, você será santo. Pode ter certeza absoluta disso. E sabe o que é lindo, irmãos? A palavra de Deus vai dizer para a gente que que as Escrituras, que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés.
Aí Jesus diz lá, né, quem anda comigo? Eu sou a luz do mundo, jamais andará em trevas, porque Ele é a palavra é lâmpada para os pés. Então, toda vez que eu caminho, nós somos aqueles do caminho. Toda vez que eu caminho em obediência, a minha vida está sendo conduzida por uma luz que não me faz tropeçar. Ler um texto para vocês, está em 2 Coríntios, presta atenção, capítulo 7. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Está em 2 Coríntios capítulo 6. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Isso aqui não saiu de moda não, planos para Deus. Cuidado com tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. Tudo. O pensamento vem, o coração sente, e o Espírito Santo, eu tenho certeza, se você anda com ele, fala assim, não vai por aí. Cuidado com isso. Olha, gente, quem nunca ouviu isso no coração? Fala aí. Hã? Você está lá pronto, pensando umas coisas, sentindo umas coisas, aí o Espírito fala assim, ó, cuidado. Quem já ouviu? Pode levantar a mão, já ouviu? É óbvio, quem tem o Espírito já ouviu. Já ouviu. Você fala assim, aí começa assim, aí Deus fala, Olha só, se você obedece, você é santo. Você não vai permitir que o seu coração dê o próximo passo. Davi, ele fala assim, Davi faz umas orações diferentes, né, gente? Você já viu a oração que Davi faz assim, ó? Essa é a oração boa. Ele fala assim, ó, Senhor, perdoa os pecados que eu penso. Não permita que eu fique maquinando o mal. Mas, Senhor, perdoa também aqueles que daqui a pouco eles vão surgir, mas não chegaram ainda. Davi não subestima a sua santidade. Quando Davi subestimou a sua santidade, o que aconteceu? Caiu. Não subestime. Não subestime. Não, eu dou conta. Não, isso aqui é bom. Não subestime. Isso aqui é bom para o meu filho. Isso aqui é bom para minha filha. Cuidado. A instrução vem do Senhor? Ou vem dessas maluquices aí que daqui a pouco cai de moda e tem que ser outra, você tem que ir atrás de outra? A comunidade, o avivamento começa dentro de casa. Os filhos obedecendo aos pais. O marido dando a vida pela esposa. A esposa amando o marido, como a igreja ama o Senhor. Vamos fazer o óbvio. Vamos fazer o arroz e feijão? Pais, criem os seus filhos no Senhor. Não gere ira neles. Filhos, obedeçam aos seus pais. Se você obedecer, querido, você vai ser santo. Você vai ser santo. Você vai querer ler mais da palavra de Deus. Você vai querer buscar mais. Sabe por quê? Porque os planos de Deus para nós, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos que para fazer vocês prosperarem. Não é o que está lá em Jeremias, quando ele trouxe o povo lá. Fica tranquilo, faz aí, faz a vida de vocês. O povo estava exilado, num lugar estranho. Deus falou, fica, eu estou com vocês. É esquisito o lugar aí, a Babilônia é estranha mesmo. Mas construa cidades. Façam a vida. Continue obedecendo ao Senhor. Continue adorando aí no meio desses povos ímpios. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de prosperidade, de dar para vocês um futuro. Então obedeça. Sejam santos aí nesse meio corrompido. E eu vou estar com vocês. É difícil, irmãos, manter a santidade no nosso mundo hoje. Homens, é fácil? Não, não é. Mulheres, é fácil? Não, pornografia feminina hoje está quase igual à masculina. Não é fácil. As coisas são fáceis, está na sua mão, toda desgraça está na sua mão. Dinheiro, facilidades, acessos. Guarde seu coração. Sai daqui hoje, você recebeu uma oração para Deus tocar o seu corpo, as suas emoções, mas sai daqui hoje e fala assim, Senhor, o que eu quero, a partir desse óleo que foi derramado, é fechar e proteger, para que nenhuma mosca
entre e corrompa aquilo que o Senhor me deu. Terminando, indo para o final. Sabe de uma coisa, irmão? Quem é satisfeito é seletivo. Quem é satisfeito é seletivo. Se você está satisfeito, você comeu lá um almoço top, comeu um docinho fera, você está satisfeito. Qualquer coisa que oferecerem para você comer, você vai comer? Não, você é seletivo, você não vale a pena, acabei de comer top agora. Irmãos, nós somos preenchidos pela palavra de Deus, somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos pessoas satisfeitas, prontas para viver. A gente tem que ser seletivo naquilo que a gente escolhe. Porque se a gente ainda está buscando, eu oro para que o Espírito Santo encha você de verdade, para que você pare a sua busca. Então, quando Adão pecou, me lembro disso agora. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Quando Adão pecou. Primeira pergunta. Adão, onde você está? Adão, onde você está? Deus perguntou para Adão, Adão, o que você fez? Ele falou, Adão, onde você está? Sabe por quê, irmão? Porque para Deus, a grande questão não é simplesmente o que a gente faz, mas é para onde o pecado nos leva. E o pecado nos leva para longe de Deus. Então quando Deus pergunta, Adão, onde você está? Adão, estou sentindo você longe, você está escondido. Na parábola do pai e dos dois filhos, para quanto mais longe do pai o filho ia, mais perdido ele ficava. A questão não é o pecado, sabe por quê? Porque 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Então a questão não é o pecado em si, que se você for diante de Deus, nós temos advogados junto ao Pai, que nos olha por meio de Jesus Cristo, por meio da justificação e nos perdoa. Mas a questão é que quando a gente peca, e a gente não dá valor à santidade, a gente vai caminhando para longe de Deus. A gente vai indo mais longe, a gente vai indo mais longe, a gente vai indo mais longe. Aí Deus tem que soprar sobre os seus ouvidos. Onde você está? Onde você está? O plano da redenção, então, não é apenas nos salvar. Não é apenas nos salvar. O plano da redenção é que a gente experimente a intimidade com o Pai. Não é te dar um lugar no céu. O plano da redenção é você ouvir de Jesus, do Filho, dizer, você é um grande amigo que eu tenho. Eu dei a minha vida para que a sua pudesse ser protegida e guardada. E nessa relação, o mundo que nós estamos, podre, fedido, possa experimentar o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor recorrentemente nos chama, que a Tua palavra é luz para o nosso caminhar, Senhor. Como é bom meditar na Tua palavra dia e noite, Senhor. Guarda o nosso coração, Deus, é isso que eu peço nessa noite. Pai, traz ao Teu povo, Senhor, nessa noite, cada do mais jovem ao mais velho, Senhor. Um compromisso em guardar e proteger aquilo que o Senhor nos deu. Pai, eu oro por coragem mesmo, Senhor. Oro por coragem para olhar e dizer, eu não quero isso, porque o que o Senhor me deu é mais valioso. Eu não quero falar com essa pessoa, porque isso vai corromper, e aquilo que o Senhor me deu é mais valioso. Eu não quero ver isso. Não quero me envolver com isso, porque aquilo que o Senhor me deu é mais valoroso. Pai, guarda cada jovem, adolescente nessa noite, cada marido, cada esposa, cada filho, cada mamãe, cada papai, Senhor, em nome de Jesus, cada profissional. Que ao sairmos desse lugar, ó Deus,
haja um desejo sim ardente de buscarmos, ó Deus, a presença do Senhor como povo, buscar, ó Deus, o coração avivado, queimando pelo Senhor, mas Deus, em nome de Jesus, nos coloque de joelhos diante da Tua presença, Deus. Pai, que a gente olhe para o Senhor e a gente saiba quem o Senhor é e quem nós somos. Qual o nosso lugar? Quem é o Senhor, Deus? Pai, que haja em nós sim um temor santo, ó Deus, de desagradar o Teu coração, de desapontar, ó Deus, com aquilo que o Senhor faz tanto para nós, ó Deus. Que haja esse temor sim, de dizer: eu não quero magoar o meu Pai, eu não quero desapontar o meu Pai, eu quero proteger aquilo que Ele me deu. Dá-nos coragem para isso nessa noite, ó Deus. Obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. Senhor, nós Te adoramos. Senhor, nós recebemos a ministração do Senhor. Pai, nós somos curados, nós somos ministrados nessa noite, ó Deus. Nós somos ensinados pela Tua palavra. Senhor, quanto tesouro o Senhor nos ofereceu em apenas uma noite, ó Deus. Tem misericórdia de um mundo que agora, Deus, a única esperança está em buscar uma alegria momentânea, Senhor, que amanhã vai trazer um novo vazio, Senhor. Nós estamos satisfeitos pela palavra, Senhor. Nós estamos, ó Deus, totalmente preenchidos por aquilo que o Senhor nos deu. Dá-nos um olhar, um coração seletivo. Dá-nos um coração, ó Deus, atento, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado pelo Teu povo. Obrigado, ó Deus, por essa comunidade. Obrigado pela história que o Senhor traz, ó Deus, sobre nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.